Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e sejam muito bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vamos falar sobre a ditadura de Daniel Ortega. Já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar uma curtida, também pedir para vocês ativarem as notificações para quando houver um novo vídeo o YouTube notifique vocês. Então vamos ao conteúdo. As últimas décadas, a Nicarágua foi governada pela família Somoza, uma dinastia entre 1934 e 1979, ano que a Revolução Sandinista derrubou o regime autoritário de Anastácio Somoza Debayle. O líder deste movimento era um jovem guerrilheiro de esquerda, Daniel Ortega, então com 34 anos de idade, que reuniu o apoio de diversos setores da população descontentes com o regime da família Somoza, conhecido pelos abusos de direitos humanos, corrupção e pobreza. Em 1979, a Frente Sandinista de Libertação Nacional reunia uma espécie de frente ampla de descontentes com o regime de Somoza, como intelectuais, jornalistas, representantes da Igreja Católica e empresários. O assassinato de Pedro Chamorro, dono do jornal La Prensa, atribuído a Anastácio Somoza, um ano antes, fomentou uma série de protestos contra o regime e possibilitou o avanço da guerrilha contra Manágua, a capital da Nicarágua. Sem apoio, Somoza renuncia e é criada uma junta provisória de reconstrução nacional. Os sandinistas governariam o país por 11 anos, até 1990, quando deixaram o poder após a primeira eleição livre da história do país, vencida pela liberal Violeta Chamorro, viúva de Pedro Chamorro, que fazia oposição ao líder sandinista, eleita presidente. Ela fez um governo de reconciliação marcado pela pacificação de grupos armados e reformas econômicas. As eleições seguintes, em 1996 e 2002, foram vencidas pelo Partido Liberal. Assim, os sandinistas, por alguns anos, saíram de cena. Seus críticos dizem que a derrota para Chamorro deixou um pesado trauma no líder sandinista. A partir de então, sua obsessão era retornar ao poder, e ele tentou, sem sucesso, em 2 oportunidades. Fora da presidência, a Frente Sandinista de Libertação Nacional tentou se reinventar. As manobras de Daniel Ortega. As tentativas de democratizar o partido, no entanto, foram vistas por Ortega como uma ameaça ao seu poder, como lembra a escritora Gioconda Belli. A saída para Ortega retornar ao poder, mesmo sem a maioria dos votos, foi costurar um acordo com o então presidente Arnoldo Alemán. A lei eleitoral anterior exigia ao menos 45% dos votos para eleger um candidato no primeiro turno. Após o acordo, ficou definido que a presidência seria conquistada com 40% no primeiro turno, ou com 35% dos votos se houvesse uma diferença de pelo menos 5% entre o primeiro e o segundo colocados. Na campanha, o velho guerrilheiro aposentou a farda e trocou o ateísmo comunista pelo fervor católico para conquistar o apoio de uma população conservadora e de líderes religiosos. O slogan de campanha era a paz e a reconciliação nacional por meio de um socialismo cristão. Retorno ao poder. Ortega foi eleito em 2006 com 38% dos votos. Um apoio de pouco mais que 1/3 da população. Na época, a América Latina viu o triunfo de diversos líderes de esquerda em países da região, como o Brasil, a Argentina, Uruguai, o Equador, a Bolívia e a Venezuela. Ortega viu uma oportunidade e se aproximou de muitos deles, como Lula no Brasil e Cristina Kirchner na Argentina. Sua aliança mais importante, no entanto, foi fechada com o bolivariano Hugo Chávez, com quem firmou acordos de fornecimento de petróleo a preços subsidiados, que foram cruciais para um relativo sucesso econômico da economia nicaragüense.
A ditadura de Ortega. No fronte doméstico, Ortega seguiu o receituário bolivariano. Em 2009, com a ajuda de juízes nomeados por ele, mudou a lei para poder disputar a reeleição uma vez. Em 2011, ele foi reeleito. Em 2013, com a ajuda da maioria obtida no parlamento, mudou a lei de novo. Desta vez para disputar a reeleição indefinidamente. Em 2016, ele foi reeleito para o seu terceiro mandato consecutivo. O mesmo Congresso que aboliu os limites constitucionais para a reeleição permitiu também a Ortega emitir decretos com força de lei. Àquela altura, o sandinista controlava direta ou indiretamente os três poderes da Nicarágua, ou seja, o aparelhamento de Estado por Ortega. Nos anos seguintes, o regime se fecharia ainda mais. O ano de 2018 viu os maiores protestos em décadas na Nicarágua. Com o fim da ajuda petrolífera venezuelana, a economia do país sofreu um duro impacto e a popularidade de Ortega foi igualmente atingida. Milhares de pessoas, principalmente jovens e estudantes, saíram às ruas para protestar contra reformas nos sistemas de aposentadorias do país. A repressão foi brutal, ao menos 322 pessoas foram mortas pela polícia, mais de 2.000 ficaram feridas. O direito de protestar foi banido pelo líder sandinista. 3 anos depois, em 2021, Ortega começou a se preparar para disputar seu quarto mandato. A eleição foi marcada pela prisão de praticamente todos os candidatos minimamente competitivos que se apresentaram contra o ex-guerrilheiro. Uma delas era Cristiana Chamorro, filha de Violeta e Pedro Chamorro. Em 2022, o governo decidiu mirar a repressão contra a Igreja Católica. Ao menos 7 emissoras de rádio católicas ligadas ao bispo Rolando Álvares, forte crítico do presidente nicaragüense, foram fechadas. Em 2023, Ortega retirou a cidadania de centenas de opositores que ainda viviam no país. Muitos deles eram ex-companheiros de luta do presidente, que cada vez mais segue o caminho antidemocrático de Somoza. Então é isso, pessoal. Meu nome é Rafael. Queria pedir para vocês assistirem a outros vídeos aqui do canal. Já vou me despedindo e nos vemos no próximo vídeo.